Esse momento agora é um momento também muito especial, uma oportunidade tão grande que nós temos como povo de Deus de ouvir a palavra do Senhor, o Senhor falar ao nosso coração. E eu espero que você esteja com o coração aberto para ouvir a palavra do Senhor. Amém, amados? Amém? Amém. Eu sei que, como já falei, nesse calor, a nossa atenção fica um pouco mais difícil, né? Fica mais difícil da gente se concentrar, mas eu conto com a graça de Deus e o amor dos irmãos de me acompanharem na palavra de hoje. Já há algum tempo eu já tinha no coração de trazer de novo uma série, né? Uma série de mensagens. Sempre digo aqui, não é Netflix, mas tem série, né? Então nós temos série aqui também. E então Deus colocou no meu coração sobre isso já, e orando, buscando. Já no fim do ano passado, isso ficou muito claro, de trazer uma palavra, uma série de palavras sobre o Apocalipse. Opa, não se assustem, né? Apocalipse. E, claro, não sobre o Apocalipse todo, porque então, né, a sucessão pastoral teria que esperar não sei quanto tempo ainda até a gente terminar esse negócio, né? Então, nós vamos nos concentrar só na primeira parte do Apocalipse, os primeiros 3 capítulos, com foco especialmente nos capítulos 2 e 3, que são as cartas às 7 igrejas, né, que estão lá no Apocalipse 2 e 3. Mas, claro, para isso a gente tem que olhar o capítulo 1, porque o capítulo 1 ele é uma introdução muito valiosa, muito especial para todo o livro do Apocalipse, para nós entendermos melhor o Apocalipse e também, especialmente, para entendermos as cartas que o apóstolo João, dirigido por Jesus mesmo, escreve às igrejas. Na verdade, não são só as cartas que são enviadas às igrejas. Na verdade, todo o livro do Apocalipse é direcionado para essas 7 igrejas. Nós já vamos falar um pouco mais sobre isso. E nesse primeiro capítulo do Apocalipse, nessa introdução ao Apocalipse, já vamos ver o que significa esse Apocalipse, o que é isso. Nós temos um foco muito grande no autor da revelação. De onde vem a revelação? De quem vem a revelação? Mas não só de quem vem ou de onde vem a revelação, sobre quem é a revelação. E por isso, o foco do capítulo 1, nós vamos tratar alguma coisa sobre o contexto, sobre para quem foi direcionado, mas o foco é sobre aquele que se revela no Apocalipse todo. Mas já no primeiro capítulo nós temos assim uma cachoeira de revelação sobre quem é esse Senhor maravilhoso, o Cordeiro, né, que pagou todo o preço na cruz, e aquele que move as montanhas, Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos começar lendo os primeiros 8 versículos de capítulo 1. Então abra na sua Bíblia, acompanha, né? Eu tenho a NVI, mas se você tem uma outra versão, você pode acompanhar na sua versão. E nós temos o texto projetado para quem não tem condições de acompanhar na sua Bíblia ou no aplicativo, então pode acompanhar ali. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida a seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir,
dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo o sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, diante da Tua palavra nós só podemos nos curvar e reconhecer a Tua grandeza, a Tua majestade, o Teu tremendo poder. Tu és o Todo-Poderoso. E diante de Ti nos curvamos para então receber de Ti palavra para o nosso coração. Palavra para o nosso coração, mas palavra que deve ser testemunhada a tantas pessoas que ainda não Te conhecem. Por isso, enche-nos com a Tua palavra, com o Teu poder, para então sermos instrumentos do Senhor na vida de outras pessoas e proclamar que só Tu és Deus, o Deus Todo-Poderoso. Conduz-nos nessa reflexão. Prende nossa atenção na Tua palavra, aquilo que vem de Ti, Senhor. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém? Começa o versículo dizendo que é revelação. Então, o Apocalipse, na verdade, é revelação. Em outras línguas, o nome do livro chama-se Revelação. Os Testemunhos de Jeová, na sua Bíblia, colocam revelação. Porque, na verdade, esse é o significado da palavra Apocalipse, né? Apocalipse significa revelação, por isso esse nome. E essa revelação é uma revelação das coisas que vão acontecer e vão acontecer em breve, diz em versículo 2 e 3, mas o versículo 1 deixa muito claro que a revelação é de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo. Não só no sentido que essa revelação, como já disse no início, vem dele, mas é uma revelação dele. Ele se revela, ele se dá a conhecer, ele se torna conhecido. Ele é que é revelado no Apocalipse. Essa literatura apocalíptica, assim chamada, ela era bastante comum nos dias de Jesus, até uns anos antes. Se nós olharmos o profeta Daniel, que viveu 500 e tantos anos antes de Cristo, ele usa essa linguagem apocalíptica também das coisas que vão acontecer, usando símbolos, usando figuras, e essa forma então era bastante comum naquele tempo, e por isso é talvez até mais fácil de ser compreendida. Mas é claro que ao usar esses símbolos para mostrar uma realidade muito superior àquela que nós estamos vivendo, pelo menos no momento, isso torna a interpretação tantas vezes um pouco mais difícil. Talvez, como já disse, mais fácil para eles naquela época, porque estavam naquele ambiente, mas nos dias de hoje um pouco mais difícil para entendermos essas figuras que são usadas, esses símbolos. E claro, então, para entendermos isso, a primeira fonte, a fonte primária e mais fiel para nós conseguirmos entender melhor a mensagem do Apocalipse, é irmos direto à Bíblia, à palavra de Deus. E ela então será a fonte para nós entendermos melhor. Mas vale ressaltar que mesmo buscando na palavra de Deus, vai ter figuras, expressões, símbolos que não vai ter uma opinião unânime sobre o seu significado. Então, nós precisamos ter muita humildade em reconhecer que conhecemos em parte, que lá, quando nós o veremos como ele é, nós conheceremos plenamente. Então, não fica assim encasquetado demais sobre as coisas que não entende desse lado, porque lá do outro lado
tudo vai ser esclarecido. Parece promessa de vendedor, mas não, é verdade, né? Então nós podemos ter essa confiança de que essa revelação será completa naquele dia, quando Jesus voltar. Mas o propósito dessa revelação, dessa forma de revelação, em forma de apocalipse, no uso de símbolos e sinais, é para transmitir uma verdade que às vezes não está tão fácil aos nossos olhos e que nos faz refletir um pouco mais a fundo sobre grandes verdades que Deus quer nos mostrar. O propósito do livro do Apocalipse, então, é apresentar Cristo, e Cristo como o Cordeiro que foi morto, mas que venceu. Cristo, o Cordeiro que venceu. O Cristo vencedor. É isso que nós vamos encontrar no Apocalipse. E o propósito então, do Espírito Santo conduzir o apóstolo João e essa revelação de Jesus a ele, era para que essa revelação de Jesus Cristo, Senhor Todo-Poderoso, absoluto vencedor, trouxesse ânimo para a igreja que vivia um tempo de perseguição, um tempo de sofrimento, de tribulação. Como o apóstolo João mesmo disse, se você pular para o versículo 9, depois a gente vai lê-lo, né? Mas ele diz, eu, João, irmão e companheiros de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. E estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, o testemunho de Jesus. João mesmo sofrendo na própria pele o peso da perseguição. Ele está desterrado, exilado, confinado na ilha de Patmos, uma ilha prisão, né? Uma ilha que era usada para confinar pessoas, tirar do meio. E João passa por essa situação naquele tempo. E fica claro que João é aquele que recebe essa revelação, né? Ele diz, eu, João, e pela forma da linguagem e os termos que ele usa, e pelo testemunho dos pais da igreja, dos primeiros líderes da igreja, fica confirmado que esse João é de fato o apóstolo João, aquele discípulo amado, aquele discípulo que andou com Jesus, que andou perto de Jesus, que reclinava a sua cabeça sobre os ombros de Jesus, esse discípulo amado que teve uma longa vida comparada aos outros discípulos que foram martirizados muito antes. Esse João, por volta do ano 90 depois de Cristo, nessa época, então é um escrito mais tardio do Novo Testamento, ele é levado pelo Espírito Santo para escrever esse livro espetacular que é o Apocalipse. Então, João é aquele que registrou também a vida de Jesus, as suas palavras, como está escrito lá em João capítulo 21, versículo 24, e ele então agora, ele narra ele transcreve essa revelação que ele recebe de Jesus. João morou durante muito tempo na cidade de Éfeso, na Ásia Menor, na hoje Turquia, perto não, porque a Éfeso fica mais nessa parte ocidental da Turquia, e agora o terremoto ele foi mais lá na parte oriental da Turquia e norte da Síria, né? Então não é bem ali, porque a Turquia também é um país razoavelmente grande, mas nessa Turquia que a gente tem hoje, nessa região, João viveu, serviu, ministrou, e ele então conhecia muito bem essa região, e por isso também, então, essa revelação, esse Apocalipse é dirigido às igrejas daquela região da Ásia Menor. E esse Apocalipse, então, traz palavras de revelação, e como diz o versículo 3, diz, feliz aquele que lê as palavras desta profecia. Essa revelação, ela é uma profecia, no sentido de que anuncia de fato o desígnio de Deus, a vontade de Deus e aquilo que está estabelecido por Deus que de fato vai acontecer. Então a profecia, ela tem essa característica de anunciar o propósito e a verdade de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios e fala sobre os diferentes dons,
ele menciona em 1 Coríntios 14, versículo 3, que a profecia, a palavra de profecia, ela tem o propósito de consolar, de edificar, de encorajar a igreja. Então o Apocalipse, como uma palavra profética, tem esse propósito na nossa vida também, de nos encorajar, de nos edificar e de nos consolar. Assim como foi um instrumento extraordinário na vida da igreja naquele tempo. Nós temos relatos de pais da igreja. Quando a gente fala de pais da igreja, a gente fala que são os primeiros líderes depois dos apóstolos, né? Nós tivemos os apóstolos, tivemos o apóstolo Paulo, tivemos esses apóstolos mencionados no Novo Testamento, também entre eles líderes como Timóteo, Silas e tal. E depois veio uma nova geração de líderes que estão registrados na história, e eles são chamados de pais da igreja. E esses pais da igreja dessa época, eles falam da importância do livro do Apocalipse para a vida da igreja. Claro que pela simbologia, pelas figuras muitas vezes estranhas também naquele tempo, um tanto de cristãos daquela época tinham suas dúvidas em relação ao Apocalipse. E claro, isso levou um certo tempo para isso ficar mais tranquilo e o Apocalipse ser de fato aceito como um livro, parte da Bíblia, parte do Novo Testamento, que a gente chama de cânon, que é o conjunto de livros da Bíblia. Então esse é o Apocalipse revelado a João, e João transmite a nós. Então, para quem é escrito esse livro do Apocalipse? No versículo 1 nós temos já uma orientação muito importante, um detalhe importante. Diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Então o Apocalipse é para servo. Apocalipse é para gente humilde. Apocalipse é para gente que reconhece que tem um Senhor na sua vida. E isso é escrito numa época em que havia um outro Senhor que dominava o mundo, que era o César, o imperador romano. Nessa época de João, muito provavelmente, então era Domiciano, um imperador, um César, que intensificou a perseguição, e não só em Roma. Nero foi aquele que fez uma perseguição muito forte em Roma, principalmente para culpar os cristãos por causa do incêndio que ele mesmo causou, aquela coisa toda. Isso foi na época de 60, 30 anos mais tarde, mais ou menos, temos Domiciano, e ele inicia uma perseguição forte e estendendo isso por todo o Império Romano, especialmente por quê? Porque o cristianismo não era mais visto como um segmento do judaísmo, uma parte do judaísmo, mas ele já estava crescendo muito, se tornando visível e forte, e as pessoas já conheciam melhor o ensino do cristianismo, e principalmente essa ênfase em Jesus o Cristo, que não era reconhecido pelos judeus, e então foi se vendo que era uma religião diferente do judaísmo. O judaísmo ele era tolerado no Império Romano, em geral. Havia épocas que ele então os perseguiam, mas senão ele era tolerado. E agora então o cristianismo sofria perseguição, e é nesse contexto que o livro é escrito aos servos. Mas servos de quem? De César? Não, servos de Cristo o Senhor. Christos Kyrios. Kyrios é a palavra grega para Senhor e que era usada para os Césares, os imperadores. Eles eram chamados de Senhor, mas no sentido divino da palavra Senhor, o César era reconhecido como um Deus. Agora aqui, diz aqui que é a revelação de Jesus Cristo aos seus servos. Então, em primeiro lugar, quem lê o Apocalipse, quem quer saber do Apocalipse, precisa ter essa atitude de servo, de se submeter, de se sujeitar ao Senhor. Mais adiante no versículo 4, o texto diz que João escreve às 7 igrejas da província da Ásia, como falei, hoje é chamada Turquia, Ásia Menor na época, e em que Éfeso era essa cidade principal daquela região, e então é escrita essas 7 igrejas. Então, o objetivo é orientar a igreja.
Então, por isso, é um texto que talvez seja muito difícil de compreender para quem não vive igreja, porque é dirigido para a igreja. Para 7 igrejas, nessas 7 cidades daquela região da Ásia. Então, ele escreve as 7 igrejas. No versículo 6, quando fala de Jesus, o que ele fez por nós, diz ali que ele nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus, o seu Pai, a Deus e Pai. Então, o Apocalipse é escrito para aqueles que se entendem como parte do reino de Cristo, em que Cristo é o Rei. Então, ao irmos ao Apocalipse, temos que ter essa atitude de submissão àquele que é o Rei. E já vamos falar mais sobre esse Rei. E também como um sacerdote, ele nos constituiu sacerdotes. Então, ele fez de nós sacerdotes. Todo o crente, todo o cristão, todo o discípulo de Jesus, todo aquele que é nascido de novo, ele é feito sacerdote e constituído diretamente por Cristo, da ordem de Cristo. Então você, meu irmão, eu, meu irmão, nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo, constituídos assim por ordem de Cristo. Jesus nos fez sacerdotes. E o que faz um sacerdote? Um sacerdote entra na presença de Deus para levar o sacrifício pelos pecados, ou seja, apresentar as necessidades. Nesse sentido, Jesus é o sumo sacerdote e ele já cumpriu tudo isso. Mas nós vamos a Deus Pai, ao Senhor Todo-Poderoso, para levar as necessidades do povo ao nosso redor. Sacerdote é aquele que se sensibiliza com a necessidade, com a dor, com o sofrimento, com o pecado das pessoas ao seu redor e clama ao Pai por misericórdia. O sacerdote também é aquele que vem do Pai com palavra para esse povo que precisa ouvir a palavra de Deus. Então você e eu, nós somos sacerdotes do Altíssimo, constituídos por Cristo Jesus, e isso é fundamental para nós irmos ao livro do Apocalipse e podermos ser ministrados e edificados sobre isso. Então isso, em termos de introdução, né, o autor, quem foi usado por Deus para escrever e para quem é escrito, no fim, então é para todos nós. E principalmente, como eu já falei, para a igreja, e como diz ali, versículo 4, há 7 igrejas da província da Ásia. Então existem essas cidades existiram, algumas existem até hoje, e existia a igreja nessa cidade. Então elas têm um lugar, o seu espaço no tempo também, elas existiram num determinado tempo, e nesse contexto a palavra é escrita para eles. Mas já entrando na linguagem apocalíptica, né, no uso de sinais e de figuras e de símbolos, nós vemos o número 7 como uma expressão de perfeição por um lado, ou de completude, de algo que é completo. E se entendermos dessa forma essa palavra 7 igrejas, então nós podemos entender o número completo de igrejas em todos os lugares e em todos os tempos. Por isso, o Apocalipse é para nós hoje também, através dessa revelação, através desse fato de que é para 7 igrejas, é para todos nós, dentro de um contexto de vivência de igreja. Aí eu teria mais detalhes, algumas coisas nós vamos ver adiante ainda, mas o assunto principal do livro do Apocalipse, e principalmente aqui no capítulo 1, que é a introdução, é sem dúvida Jesus, o Cordeiro que venceu. Jesus Cristo é o assunto principal de todo o Apocalipse, por isso é a revelação de Jesus Cristo, uma revelação de si mesmo, em que ele se dá a conhecer de uma forma muito especial nesse livro, e ele é apresentado a nós. Como é que nós o vemos aqui? Então agora eu quero fazer uma rápida passada pelo capítulo todo, sobre quem
é esse Cristo, esse Cordeiro que venceu. Versículo 4 diz, João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz, da parte de quem? Daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono. Opa, acabei de falar que o número tem um significado, né? Então, 7 espíritos, agora tem 7 espíritos. Que 7 espíritos são esses? Nós não encontramos esses 7 espíritos no Apocalipse. Nós encontramos os seres viventes, os anciãos de dias, né? Figuras, né? Os querubins, os anjos, os redimidos em vestes brancas, mas não encontramos uma descrição com esses 7 espíritos diante do trono. Então, quem são esses 7 espíritos? Na Bíblia NVI, né, tem uma letrinha nos 7 espíritos, aponta lá para o rodapé e diz, ou então séptuplo espírito, ou um espírito 7 vezes. Ou seja, o espírito completo, o espírito que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Então, a interpretação e o entendimento é muito claro entre os estudiosos que aqui o apóstolo João, dirigido pelo próprio Espírito Santo, está se referindo ao Espírito Santo de Deus. E aí continua o versículo 4, diz a vocês, graça e paz, aos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E o versículo 5, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Então, a graça e a paz é desejada a partir de Deus, a partir do Espírito Santo e a partir de Jesus Cristo. Nós vemos um Deus trinitário, um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, ou aqui nessa ordem, Pai, Espírito Santo e Filho, desejando ou transmitindo graça e paz. Nas cartas do Novo Testamento, tanto Paulo como João também usa essa expressão. Ele deseja graça e misericórdia, graça e paz, sempre da parte de Deus, de Jesus Cristo, e aqui no caso o Espírito Santo também é incluído. Ou seja, fica muito claro no Apocalipse, desde o início, que Jesus Cristo é visto como Deus, como parte da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Para nós isso não precisa ser muito enfatizado, porque isso é muito claro para nós, né? Eu acho que aqui ninguém tem dúvida, mas tem esses movimentos doidos que aparecem por aí, que então negam a divindade de Cristo, dizem que Cristo não foi Deus, e que ou ele viveu como Deus, mas depois ele não foi homem, e assim por diante. Então tem essas dificuldades. O texto aqui apresenta Jesus como parte da Trindade, verdadeiro Deus, porque só de Deus pode vir a graça e a paz que é desejada aqui. Por isso, ele é Deus como Pai. Versículo 5 diz adiante que ele é a testemunha fiel. Ele é a testemunha fiel. Foi o que ele se propôs a fazer quando ele viveu entre nós, entre os humanos, na sua caminhada. E quando ele foi levado diante de Pilatos, Pilatos o interrogou e disse: você não está escutando o que estão falando sobre você, tudo aí? E me responda uma coisa, você é de fato o rei? E aí Jesus responde a Pilatos em João 18:37, tu dizes que sou rei, de fato, por esta razão nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Jesus é o testemunho da verdade, é a testemunha da verdade. Ele é a própria verdade como testemunho para nós. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é testemunha fiel. Testemunha fiel e relacionado justamente com o que ele falou diante de Pilatos, alguém que permaneceu firme no seu chamado, naquilo que veio fazer até o final da sua vida. Como diz Paulo aos Filipenses, foi obediente à morte, até a morte e morte de cruz. Testemunha fiel, que foi fiel até o fim. Essa é a referência que nós temos em Jesus Cristo. Por isso, o desafio para você, para mim e para nós, irmãos, é de sermos testemunhas daquele que é o próprio testemunho, daquele que é a testemunha fiel, como diz o versículo 5.
Versículo 5 continua dizendo que Ele é o soberano dos reis da terra. Ele é o soberano dos reis da terra. Versículo 5, né? Testemunha fiel. E, primeiro o primogênito dentre os mortos. Estava pulando essa parte aqui. O primogênito, vamos seguir a ordem que está ali no texto, depois eu falo do soberano. Ele é o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. Porque ele mesmo ressuscitou alguns. E como nós vimos de Elias, com o seu poder ressuscitou aquele menino. Então, ocorreram ressurreições antes de Jesus. Mas Jesus é o primogênito dentre os mortos, porque ele é o primeiro que ressuscita, e é o primeiro, ele é o primogênito, ou seja, outros virão depois, que vão ressuscitar para nunca mais morrer. Amém, amados? Esse é Jesus, por isso ele venceu naquela cruz, ele ressuscitou no domingo de Páscoa para viver a vida eterna, para nunca mais morrer, e ele é o primogênito no sentido de que ele é o primeiro de uma linhagem. E nós então podemos também ter essa viva esperança de termos a ressurreição dos mortos e viver a vida eternamente. Então, ele é esse primogênito dos mortos. Se ele é esse que vive plenamente para nunca mais morrer, então vivamos por ele, para então também sermos ressuscitados com ele um dia, ou ele volta e nos transforma, mas vivamos para aquele que é o primogênito dentre os mortos. E agora sim, versículo 5 ainda, o soberano dos reis da terra. Isso é muito extraordinário, se nós imaginarmos isso, né, nos colocarmos naquela época em que tinha um César, tinha um imperador que dominava tudo e todos naquele mundo, daquela região toda, e ele era o soberano imperador, o César Augusto no sentido de ser o máximo, e nesse contexto agora a palavra de Deus, o Novo Testamento já vem enfatizando isso, mas agora, nessa época, nos anos 90 depois de Cristo, numa época de perseguição, em que o Império Romano está forte como nunca, vem a mensagem clara que existe um que é o soberano dos reis, que está acima de César, que está acima de qualquer governante. Esse soberano Senhor, ele está acima de Kim Jong-un da Coreia do Norte, que é um tiranete, um tirano que domina aquele país da Coreia do Norte e escraviza aquele povo, causa muito mal àquele povo. É incrível que como humanidade existe um país assim, no pleno século 21, e se fecha para o mundo. Mas a palavra de Deus é que Jesus é soberano Senhor acima desse, acima mesmo do vizinho da Coreia do Norte, que é da China, Xi Jinping. Já ouviram falar desse nome? Ele é o presidente da China, mas é também tipo um imperadorzinho que se instalou lá. Imperadorzinho é modo de dizer, porque ele é de todo tamanho, e o país é de todo tamanho, com 1,3 bilhão de habitantes. Imagina o impacto que isso é na humanidade como um todo. E agora o Apocalipse diz que nós temos alguém que é o soberano sobre os reis da terra, soberano dos reis da terra. Jesus é esse soberano, Jesus é esse rei dos reis, Senhor dos senhores, como vamos ver, está mais adiante em Apocalipse 19. E esse rei nós servimos, temos servido fielmente a esse rei, temos sido fiéis a esse rei como rei na nossa vida, esse rei que não impõe o seu reinado sobre as pessoas, mas que quer exercê-lo através dos seus súditos, através daqueles que fazem parte do seu reino, que somos nós. Vivamos debaixo do reinado de Jesus. Será que Ele é o rei da sua vida? O que me chama a atenção também, conhecendo melhor Jesus, o versículo 5 traz uma frase extraordinária e diz assim: Ele nos ama. Ele nos ama.
Jesus é aquele que nos ama. Nós sempre lembramos do amor de Deus, Deus o Pai, João 3,16, Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, e Ele amou o mundo. Mas aqui nós temos uma expressão bíblica, especialmente no Apocalipse, em que diz que Jesus nos ama e está no presente, um presente contínuo. Ele ama e continua nos amando. Que coisa extraordinária! Nós temos um Deus que é soberano, que está acima de tudo e de todos, e que tem o direito de exigir de nós todo o temor, toda a reverência, toda a submissão, toda a entrega, mas Ele faz isso por amor. Ele te ama, Ele me ama. É uma relação de submissão amorosa a um Rei que me ama, que realmente ama constantemente por toda a minha vida. E um amor que se mostrou claramente ao nos libertar. Versículo 5, nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Ele é aquele que nos libertou, o Cordeiro que foi levado à cruz, como nós cantamos na canção. Todo preço pago está, Ele tudo levou na cruz, né? Então, Ele é aquele que nos libertou dos nossos pecados, da culpa, por causa da cruz na qual Ele morreu, derramando o seu sangue. E aí, continua no versículo 6, que já mencionei antes, né? Ele nos constituiu reino e sacerdotes, então Ele é aquele que nos fez seu reino, então Ele tem o seu reinado, Ele é rei, Ele reina, e nós somos o seu reino e somos seus sacerdotes. E o versículo 7, então, nos descreve também a glória desse Cordeiro vencedor, e diz, eis que Ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Nós sabemos que esse é Jesus, que os discípulos viram sendo levado aos céus e desaparecendo no meio das nuvens, e que os dois homens de branco vieram lá e disseram, não se preocupem, esse que vocês viram subir, da mesma forma Ele virá outra vez. Aqui então é registrado isso de uma forma muito clara, Ele virá. Assim como foi dito lá em Atos capítulo 1, Ele virá, diz o Apocalipse, Ele virá até nós, virá para trazer total e plena redenção do nosso mundo que nós vivemos, no qual nós muitas vezes temos a nossa dor, o nosso sofrimento. Ele virá e todos o verão. Não vai ser uma vinda assim exclusiva para os seus, embora tenha a questão do arrebatamento, essa coisa toda, mas o texto deixa claro, e o ensino do Apocalipse e do Novo Testamento é claro, que Jesus virá e todos o verão, todos o verão. E diz aqui, mesmo aqueles que o traspassaram, mesmo aqueles que o colocaram na cruz, mesmo aqueles que o pregaram na cruz, todos o verão. Ou seja, todas as pessoas, mesmo aquelas que o rejeitaram ou que o rejeitam hoje, verão quando Ele voltar e vier entre as nuvens. E ainda o versículo 8 faz uma descrição extraordinária desse Jesus. E aqui diz, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. É interessante que o versículo 8 diz o Senhor Deus, então talvez poderia se referir a Deus o Pai e não a Jesus, o Filho, tá? Então talvez, Werner, aqui fala de diz o Senhor, e talvez está se referindo a Deus Pai e não está se referindo diretamente a Jesus. Mas essa palavra se aplica porque Jesus mesmo, no Apocalipse 22, quando ele diz que ele virá, de novo ele usa esse tema. Vamos para Apocalipse 22, por isso eu anotei aqui 22, 12 e 13, em que ele diz que ele voltará, ele mesmo, Jesus, então falando essas palavras, 22, 12 e 13, eis que venho em breve, a minha recompensa será comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim.
Então esse versículo 8 aplica-se plenamente também a Jesus Cristo, Filho de Deus, o Cordeiro que venceu, e Ele é esse alfa e ômega, é Ele que é o princípio e fim. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, vai dizer que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o alfa e o ômega. Alfa e ômega eram respectivamente a primeira e última letra do alfabeto grego, ou seja, tudo que se possa saber e conhecer está dentro de Jesus. Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o começo, Ele é o término, Ele é tudo. É Ele que dá sentido a esse mundo, a essa existência, Ele dá sentido à nossa vida. Por isso esse foco tão grande nessa parte introdutória em Jesus. Talvez a gente fique preocupado com todos os acontecimentos descritos no Apocalipse e muitas dessas coisas acontecendo nos nossos dias, e muitos estão dizendo são os dias do fim, pode ser, né? Terremotos, guerra lá na Ucrânia já vai fazer 1 ano e esse troço não para, só fica cada vez pior. E tudo isso como descrito no Apocalipse ou nas palavras proféticas como o final dos tempos, e dentro disso nós entendemos e vemos Jesus. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início, Ele é o fim, é Ele que dá sentido, Ele que é a razão da existência de tudo e de todos. Jesus tem sido o alfa e o ômega na sua vida? Ele tem tido essa primazia, esse lugar especial, dando razão à sua vida? Esse é Jesus. E dentro da mesma linha, nós vamos ler os últimos versículos, do 9 até o final, e ver ainda alguns destaques sobre a vida de Jesus, e então concluir essa reflexão. Então, Apocalipse capítulo 1, versículo 9 até o 20 agora. Eu, o João, e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envia a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, e com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então aqui nós temos mais um tanto da revelação sobre Jesus. E dentro de um contexto, de uma visão, de uma experiência sobrenatural que João teve ao se ver diante do Senhor, diante de Deus, e ter uma visão descrita aqui como uma visão que ele tem de candelabros, né? De 7 candelabros e de 7 estrelas que estão na mão daquele que é semelhante a um filho do homem. Então, depois eu quero explicar, encerrando essa questão do que significam os candelabros e as estrelas, mas ainda continuando na descrição desse Jesus, desse Cordeiro de Deus. Vejo como um capítulo só é tão rico em termos de revelação de Jesus.
E diz ali, vi alguém semelhante ao filho do homem, no versículo 13, na filho de homem. Filho de homem foi a expressão iniciada por Daniel, Daniel capítulo 7, versículo 13, quando ele fala do Messias que virá trazendo salvação e que vai estabelecer o reinado de Deus para todo sempre. Esse Messias é chamado por Daniel, pelo profeta de Daniel, de filho do homem. E essa expressão Jesus usou bastante no Evangelho, quando ele se referia a si mesmo. Ele dizia, pois o Filho do Homem faz isso. Quando o Filho do Homem vier, então ele se referia a si mesmo. Aqui então, nessa visão, João vê alguém semelhante a Filho do Homem, Filho de Homem. Em primeiro lugar, referindo-se a esse Cristo glorificado, ressuscitado, encarnado, que ressuscitou e tem um corpo glorificado, como nós vimos 2 semanas atrás, antes das minhas férias. E esse Cristo que se identifica com o humano, com o ser humano, ele se identifica conosco e nós podemos saber que lá está alguém de nós, alguém que se identificou conosco. Mas é claro que essa expressão, principalmente baseada em Daniel, tem um significado de majestade, de glória, de poder, daquele que reina eternamente sobre tudo e sobre todos. E ele anda entre os candelabros e tem as 7 estrelas em sua mão. Esse é Jesus, o Filho do Homem. E aí ele é descrito adiante como ele se veste, no versículo 13 ainda, né? Como uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Essas vestes até os pés, e especialmente esse cinturão ao redor do peito, referem-se à vestimenta do sumo sacerdote de Israel. O sumo sacerdote tinha uma vestimenta que ia até os pés e tinha um cinturão de ouro que cobria o seu peito. Então, ao falar isso, apresenta Jesus como o sumo sacerdote. Aquele que entrou no Santo dos Santos com a expiação, com o sangue do perdão dos nossos pecados. E de uma vez por outras levou o sacrifício diante de Deus e nós somos perdoados. E como diz Hebreus, agora por causa dele existe um novo caminho e temos coragem, intrepidez, segurança para entrar no Santo dos Santos. Ele é o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote com muita sabedoria, porque diz o versículo 14, sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Então, esse sumo sacerdote cheio de sabedoria, cheio de entendimento, que diz em Hebreus que é alguém que pode se compadecer de nós, porque sofreu o que nós sofremos, e esse é o sumo sacerdote que nós temos. Mas a descrição adiante desse filho de homem, vai dizendo que os seus olhos eram como chama de fogo, e seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas, e tinha em sua mão direita 7 estrelas. Então descreve mais agora um juiz. Além de sumo sacerdote, Jesus é também o juiz. Ele tem olhos como chamas de fogo, ou seja, ele perscruta, ele consegue olhar, enxergar tudo e cada parte. E ele tem uma voz de muitas águas. Quando ele dá o seu veredito, a sua sentença, aquilo está definido, não tem volta. Mais adiante vai descrever que da sua boca sai uma espada, né? Versículo 16, uma espada afiada de 2 gumes. Tudo isso para descrever esse Jesus como esse juiz que tem a palavra final sobre tudo e sobre todos. E isso vai sim se concretizar no dia do juízo, do grande juízo diante de Deus, do juízo final. Esse é Jesus, o juiz. E quando João então termina de escrever e descreve essa visão, e quando o vi, caía aos seus pés como morto. João se estrepa no chão como morto, e ele então continua descrevendo esse Senhor maravilhoso,
adiante. E esse Senhor diz no versículo 17, não tenha medo, eu sou sou aquele que vive primeiro e o último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo. Esse é Jesus. Então Jesus se apresenta de uma forma extraordinária a João. Os 7 candelabros, então, têm a explicação no próprio texto, e nem sempre o Apocalipse nos ajuda tanto como ele nos ajuda aqui, pelo menos ajuda em parte. Ele diz que os candelabros são as igrejas, né? Final do versículo 20, os 7 candelabros são as 7 igrejas. É muito importante a gente notar a figura do candelabro, porque o candelabro, ele tinha um papel muito importante no templo sagrado, no templo de Salomão. Ele tinha um espaço dentro do templo, o candelabro, e ali havia luz o tempo todo. Ele era abastecido com azeite de manhã, todo dia, para que tivesse luz sempre. Mas a figura de candelabro também é aplicada ao povo de Israel. Israel era entendido como o candelabro de Deus. Agora, a revelação traz para nós que a igreja, as 7 igrejas são os candelabros, ou seja, as igrejas, a igreja de Jesus é esse povo de Deus. É esse novo povo de Deus constituído por judeus e gentios, não judeus, que se converteram a Cristo e agora são esse candelabro que está lá no santo lugar, na presença do Deus Altíssimo no santo lugar. Então, os candelabros são as 7 igrejas. Mas daí ele explica quem são as 7 estrelas. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Agora fica difícil de entender literalmente. O que é anjo? Anjo é esse ser celestial, mensageiro dos céus, né? Que nós temos muitas aparições deles na Bíblia, no Novo Testamento, arcanjos, o arcanjo que veio visitar Maria, Isabel e todas essas situações. Então, puxa, mas agora a igreja tem um anjo? E tem alguns que entendem literalmente e diz que cada igreja, todas as igrejas têm um anjo, o anjo da guarda da igreja. Eu acho isso meio perigoso, porque nós não temos sustentação no resto do Novo Testamento para entender isso e para entender dessa forma. Então, né, esse anjo tem tudo a ver que também está falando de uma forma simbólica, uma figura. E aí, o que significa a palavra anjo? A palavra anjo significa mensageiro. Mensageiro, então, pode se aplicar a homens, a seres humanos. Então existe um mensageiro, um anjo, para cada igreja. Então, alguns entendem que está se referindo aqui ao líder principal, ao líder central de cada igreja. Mas se nós entendemos o Novo Testamento, nós vamos ver que não foi instituída uma autoridade centralizadora em cada igreja. As igrejas têm presbíteros que as conduzem e não uma figura central. E mesmo quando olharmos, e nós vamos olhar com detalhe mais adiante, então, em capítulo 2 e 3, quando escreve as cartas a cada igreja e diz ao anjo da igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja de Éfeso. E aí, redige no singular, né? Você é isso, você é aquilo, faz isso, não faz aquilo, vem detalhadamente. Mas fica claro que o conteúdo que é transmitido em cada carta não se aplica a uma pessoa, mas se aplica à igreja. Por isso, no final de cada carta, tem a expressão, e ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, aquilo que acabou de ser escrito como para o anjo da igreja, é escrito para toda a igreja. Então, fica difícil de termos uma clareza. Alguns acham, então, que talvez até significa mais uma figura da própria igreja. O anjo da igreja, como uma redundância, uma insistência, significa a própria igreja. Então, teríamos duas figuras, né? O anjo, e aí, voltando aqui, que a estrela que está na mão do juiz, né? Essas estrelas que são os anjos, elas seriam a própria igreja. E nós temos a figura do candelabro para a igreja e teríamos a figura da estrela para a igreja. O candelabro no contexto do templo e a estrela no contexto do mundo criado, né? Das estrelas no céu. Bom, só uma explicação.
fica com você estudar mais, ir mais a fundo, né? Entender um pouco melhor. Mas, de qualquer forma, está se dirigindo à igreja. O que eu quero voltar aqui e concluir, então, é com essa revelação que o apóstolo João teve aqui no final, de Jesus andando entre as igrejas, ou no meio da igreja. E o versículo 17 diz: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Que também nós tenhamos essa atitude de profunda reverência diante desse Senhor que se revela a nós. Nós queremos terminar essa reflexão em oração, e eu gostaria que você se curvasse diante do Senhor, ali na sua cadeira. Talvez alguém sinta liberdade até de se ajoelhar, porque é um momento de reconhecermos a grandeza do nosso Senhor e Salvador, o Cordeiro que foi imolado, e nos curvarmos perante Ele, e temos palavras de adoração, de gratidão, de rendimento, de entrega, de rendição, de entrega. Nós cantamos na canção Cristo Move as Montanhas, diz: me aceitas com meus medos, assim como João se atirou na presença de Jesus com o seu medo, e a ti eu me rendo, nós cantamos. E aqui Jesus diz: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, e estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. Adore a esse Jesus, curve-se diante dele e traga a ele palavras de adoração, de reconhecimento. Senhor Jesus, nós te bendizemos, reconhecemos o que a tua palavra diz sobre quem tu és, mas que não seja uma palavra vazia, distante, mas que seja viva nos nossos corações. Que teu Espírito Santo faça arder essas palavras no nosso coração, descrevendo esse Senhor maravilhoso que nós temos, Jesus. Nós te bendizemos, nós te reconhecemos como grande Rei, soberano sobre os reis da terra. Te entronizamos, Senhor, e queremos que o teu reinado se manifeste na vida de cada um de nós e na vida dessa igreja, Senhor. Que sejamos testemunhas da testemunha fiel que és tu, Jesus. Que nós possamos refletir a glória daquele que nos redimiu, que nos perdoou. Jesus, tu és digno de ser exaltado, soberano Senhor, sobre tudo e sobre todos. O Cordeiro de Deus que foi imolado naquela cruz e pagou todo o preço. Nós te bendizemos, Jesus. Tu és Senhor, tu és o que governa a igreja e as nossas vidas. Perdoa-nos quando tantas vezes nos impomos a nossa própria vontade, Senhor, a nossa carne. Perdoa-nos. E nós queremos viver para o teu agrado, para o teu louvor, para a tua glória, debaixo da tua grandeza, da tua direção, Senhor. Continua te manifestando no nosso meio, Senhor, pela tua palavra, pelo teu Espírito que habita entre nós, que habita em nós. E a tua palavra continue sendo autoridade
presença do Senhor na nossa vida, na vida de cada um. Não só aqui no culto, quando estamos aqui reunidos, mas também quando saímos daqui e vamos para a nossa semana de trabalho, de lutas, de desafios, que possamos sempre ter em mente que Tu és o Cristo vencedor, que nos leva a essa vitória final, Senhor. Te bendizemos, Jesus. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, Jesus. Amém.